abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, dos versos 4 ao 12, tá? Hebreus capítulo 6, dos versos 4 ao 12. O tema da mensagem é as duas classes. Tá? As duas classes, o tema. Ao decorrer da pregação, acredito que os irmãos vão entender esse tema um pouco diferente, né? Amém? A palavra do Senhor diz assim: é impossível, pois, que aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Nós estamos aqui diante da epístola aos Hebreus, né? Até onde nós sabemos, o autor é desconhecido, muitos especulam, foi Pedro, foi Paulo, né? Mas nós, de fato, nós não sabemos, não temos como bater o martelo e dizer foi o autor foi o apóstolo falando de tal, ou o discípulo falando de tal, alguma coisa do tipo, né? O autor é desconhecido. Essa epístola foi escrita aproximadamente ali no ano 70, depois de Cristo, e ela foi escrita porque os hebreus, eles estavam passando por um momento extremamente difícil e doloroso. O que estava acontecendo? Qual o contexto da carta? O contexto principal da carta é que judeus, eles estavam se convertendo ao cristianismo, é por isso que a epístola é aos hebreus, aos judeus. Eles estavam se convertendo ao cristianismo e os judeus mais ortodoxos estavam perseguindo duramente os judeus que se converteram ao cristianismo. Então, eles se converteram, né? Entregaram de fato a vida ao Senhor Jesus Cristo, mas os judeus ortodoxos estavam pressionando, apertando e perseguindo eles duramente para eles desistirem e voltarem à ortodoxia judaica. Mas, de fato, esses judeus que haviam se convertido, eles estavam realmente pensando em desistir. Muitos deles estavam pensando em desistir e voltar ao judaísmo de fato. Então, é por isso que o autor vem escrevendo essa epístola
para mostrar e encorajar que eles não podiam, que os judeus hebreus não podiam desistir. Eles não podiam largar, abandonar Cristo e voltar aos rudimentos fracos e pobres da lei. A epístola aos hebreus, o objetivo dele o objetivo dela é essa, né, da carta, é mostrar que os judeus eles estavam no caminho certo, aqueles judeus convertidos estavam no caminho certo. Só que muitos deles queriam desistir porque estavam sendo duramente perseguidos. E aí o autor ele vai mostrando que de fato o Senhor Jesus Cristo, o sacerdócio dele era muito maior e muito superior ao sacerdócio levítico. Essa epístola ela foi escrita para encorajar os judeus cristãos a não abandonarem a fé em Cristo e também apresentar algumas verdades, várias verdades maravilhosas acerca de Cristo, do Messias, que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Então ele vai mostrar que Cristo ele é antes de todas as coisas e o agente da criação. Ele vai mostrar isso para os judeus convertidos. A gente pode ver isso no capítulo 1, versos 1 e 2. Vai mostrar também que Cristo é Deus, portanto superior aos anjos. Tá? Capítulo 1, verso 4. E vai mostrar também que o sacerdócio dele é superior ao de Levi, porque não tem fim. Capítulo 7 vai falar isso. O sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, ele é eterno e jamais terá fim. O sacerdócio levítico teve fim, já encerrou, mas Cristo, de fato, ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, vai dizer a Escritura. As verdades fundamentais dessa epístola é que Cristo é superior aos anjos, a Moisés e a Arão e ao ministério sacerdotal do Antigo Testamento. Deixar Cristo, segunda verdade fundamental, deixar Cristo e voltar-se para os tipos obsoletos da fé, levará ao julgamento divino. Meus irmãos, isso é muito sério, porque a gente acha que isso só acontecia naquela época, mas hoje está acontecendo muito isso também. Várias igrejas chamadas igrejas judaizantes estão querendo implantar esses tipos obsoletos da fé. Se não me falha a memória, acho que foi Augusto Nicodemos que ele disse uma vez que essas igrejas judaizantes elas estão rejeitando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A partir do momento que elas querem implantar esse tipo de coisa. Festa das luzes, eles querem implantar as festas, comemorar ainda, né, a questão das festas, né, do calendário. Então eles querem tudo que era no Antigo Testamento, que era a sombra do que havia de vir, tudo aquilo se cumpriu em Cristo. Então não há mais necessidade de ser observado. Só que essas igrejas judaizantes, elas querem implantar isso novamente nas igrejas. É shofar, é túnica. Então você vê que essas igrejas, de fato, ao fazerem isso, elas estão se afastando de Cristo. Porque tudo isso se cumpriu em Cristo. E aí tudo isso levará ao julgamento divino. Só para vocês terem uma ideia, lá em Manaus tem muitos apóstolos também. Essas igrejas geralmente têm apóstolos, pessoas se autodenominando apóstolos. E lá em Manaus tem um apóstolo lá, que ele é dessa igreja, essa igreja judaizante, tem muitos membros. E uma vez um irmão de uma igreja normal, genuinamente evangélica, foi cumprimentar um outro irmão que era dessa igreja judaizante. E era tipo assim um final de ano, ou tipo assim dezembro para janeiro. E o irmão foi cumprimentar o outro e falou: ô irmão, paz, tudo bem? Feliz ano novo para você. Aí o irmão da igreja judaizante falou: não é feliz ano novo não, porque o nosso calendário é outro. Nosso calendário é outro, então ainda não é ano novo para a gente não. Que eles queriam seguir um calendário judaico. Então só para vocês verem como é insano esse tipo de coisa. Igrejas que querem voltar aos tipos obsoletos da lei e acabam, até mesmo muitas vezes, até sem saber, rejeitando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque tudo isso era sombra do que havia de vir. Então, o sábado se cumpriu em Cristo,
vai dizer lá em Colossenses, as festas, né? Os sacrifícios que eram feitos no antigo, tudo se cumpriu em Cristo. Então não há mais necessidade de nós observarmos tudo aquilo que era praticado no Antigo Testamento que apontava para Cristo. Então isso é muito sério, irmãos, porque a gente vê muitas igrejas hoje em dia indo por esse caminho. Deixar Cristo e voltar-se para os tipos obsoletos da fé levará ao julgamento divino. Terceira e última verdade fundamental: as pessoas da igreja devem perseverar até o fim em fidelidade a Cristo ou irão sofrer o castigo divino. Isso aí eu não preciso nem eu realmente, de fato, entrar muito em detalhes, né? Aquele que perseverar, aquele que não perseverar, aquele que desistir, que abandonar a Cristo, abandonar a fé, de fato, sofrerá o dano, né? Será castigado naquele grande dia. Pois bem, passando para o texto, meus irmãos, nós estamos aqui num texto que ele, assim, não é muito fácil de se entender, né? Já deu nó na cabeça de muito crente, inclusive até na minha mente, na minha cabeça, né? Porque é um texto que ele não é polêmico, na verdade, mas nós é que polemizamos muito, né? A Escritura, a Bíblia é a palavra de Deus, e muitas das vezes a gente que quer polemizar e fazer guerra, brigar com todo mundo por causa disso. Mas é um texto que não é muito simples, não é fácil de se entender. Mas esse texto aqui, ele tem algumas linhas de interpretações. E eu vou falar aqui 3 delas. Pode ter mais, né? Possa ser que tenha mais linhas de interpretações, mas eu vou falar aqui basicamente de 3. O texto ele fala assim, ó: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Então, meus irmãos, aqui eu vou falar sobre 3 linhas de interpretação, tá, desse texto. Como eu falei, pode ser que tenha mais, mas eu vou falar aqui de 3. A primeira interpretação, ela é dos nossos irmãos arminianos. Tá? Eles vão dizer que esse texto aqui, o crente perdeu a salvação. Não, a pessoa era crente de fato, se converteu, nasceu de novo, se batizou, teve o nome escrito no livro da vida, mas perdeu a salvação, né? Foi um crente fiel até um determinado momento, mas aí não vigiou, se afastou dos caminhos do Senhor e perdeu a salvação. É uma coisa que eu particularmente não consigo entender isso, né? Como é que é isso, né? O crente, ele é salvo, aí Deus escreve o nome no livro da vida. Aí ele se desvia, Deus apaga. Aí ele se reconcilia, Deus escreve de novo. É um negócio que eu não consigo muito bem entender. Pois bem, a primeira linha de interpretação é essa, dos nossos irmãos arminianos. Eles olham de cara, eu estou aqui simplificando, tá? Resumindo e simplificando. Não, perdeu a salvação, né? Perdeu. Era salvo, mas depois perdeu. A segunda linha de interpretação é que esse texto ele serve apenas como um encorajamento para as pessoas não desistirem da fé e abandonarem Cristo. Era o que estava acontecendo aqui, né? Era um encorajamento. Olha, se isso acontecer com vocês, se vocês se afastarem, isso aqui vai acontecer com vocês. É um encorajamento. Tipo assim, realmente para colocar medo mesmo nas pessoas. Olha, se você se afastar, né? Se você cair, é impossível se você voltar novamente, é impossível você se arrepender novamente. Então, fique como está, não desista. Então, a segunda linha de interpretação é essa, que esse texto ele serve apenas como um encorajamento. O pastor batista, Charles Heyer, ele dá um exemplo muito interessante com relação a isso. Ele diz assim, é tipo como se, primeiro dia, numa cadeira, num banco de uma faculdade. Então, tem vários alunos ali, são 4 anos, é o primeiro dia
os alunos estão iniciando, aí chega um professor e diz: olha, uma vez que vocês estejam matriculados nesse curso, vocês não podem mais desistir. Vocês precisam ir até o fim, vocês precisam se formar, vocês precisam, né, pegar o canudo. Então é um encorajamento, né? Vocês, uma vez matriculados, vocês não podem mais desistir. A terceira linha de interpretação, que é a que eu creio, né, que eu, na verdade, eu nem sei como é que o reverendo Diogo Jorge crê, se ele crê igual a mim, depois ele vai me dar um puxão de orelha, né, se eu não estiver crendo como ele, mas essa terceira linha de interpretação é como eu creio, e outros pregadores reformados também creem, como Augusto Nicodemos, é que fala de pessoas, né, que realmente vieram para a igreja, se batizaram, até tocaram, eram até oficiais, mas essas pessoas de fato nunca nasceram de novo. Essas pessoas nunca se converteram de verdade, né? Elas tiveram essas experiências religiosas, tá? Elas até tiveram essas experiências religiosas. Olha só, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus, tinha até uma boa pregação, uma ótima pregação. E os poderes do mundo vindouro, né? Mas tiveram essa experiência religiosa, mas de fato nunca se converteram de verdade. Nunca nasceram de novo, né? Eram crentes chamados crentes nominais. Estavam ali só mesmo para cumprir tabela. Então eu acredito dessa forma, que fala de pessoas que tiveram essa experiência religiosa, mas que nunca se converteram de fato. Nós temos exemplos na Bíblia, irmão Rodrigo, temos alguns exemplos na Bíblia, sim. Um exemplo mais conhecido que a gente sabe é Judas, né? Judas não perdeu a salvação, ele nunca foi salvo. Como é que ele pode perder algo que ele nunca teve? Judas nunca foi crente, nunca foi convertido. Judas era ladrão, ele roubava, né, o dinheiro que havia no bolso. Ele era o tesoureiro. Então, já desde o começo, já havia desvios no caráter de Judas. Ele nunca foi crente. Mas, tudo isso aqui ele foi participante. Ele participou, ele fez parte do colégio apostólico, meu irmão, dentre os 12. Com certeza ele estava ali naquele meio, curando, expulsando demônios, né? Mas, de fato, nunca se converteu. Não perdeu a salvação, porque ele não pode perder o que ele nunca teve. Então, Judas é um exemplo. Tanto é que fez o que fez. Foi trair o Senhor, né? E aconteceu o que aconteceu, né? A gente já sabe. Então, Judas é um exemplo. Nós podemos ver outro exemplo, como, por exemplo, os falsos profetas lá de Mateus 7. Mas, Senhor, em teu nome, olha só, eles profetizavam, profetizavam, expulsavam demônios, faziam maravilhas. Senhor, em teu nome fizemos muitas maravilhas. O Senhor Jesus chegará naquele grande dia e simplesmente vai dizer para eles: apartai-vos de mim. Eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Não é eu te conheci um dia e deixei de conhecer depois. Ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Vocês sempre estiveram enganando o meu povo, as minhas ovelhas, e eu nunca compactuei com o que vocês faziam. Eu nunca vos conheci. Mas está lá, meu irmão. Estavam lá, expulsando demônio, profetizando, né? Dando profecia à torta e à direita para as pessoas, e muitas dessas até aconteciam. Olha, o pastor fulano de tal deu uma profecia e aconteceu mesmo, de fato, como ele falou. Mas é só um mercadejador da fé. Nunca se converteu de verdade. Então nós temos esses exemplos. Nós temos um outro exemplo também, que eu queria até que vocês abrissem a Bíblia comigo, que está em 1 João 2,19. 1 João 2,19. Ele vai dizer assim, ó:
eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Tem pessoas que estão, infelizmente, no nosso meio, mas que não são dos nossos. Pessoas que estão no nosso meio, que nunca se converteram, nunca nasceram de novo. E está dando trabalho. Mas eles saíram do nosso meio, né? Saíram do nosso meio, porque eles não eram dos nossos. Então, mais um exemplo de pessoas aqui, que estavam na igreja, cantando, louvando, trabalhando, fazendo a obra, ajudando na obra, mas nunca se converteram de verdade. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, irmão, porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que passou perigo entre falsos irmãos. Tem falsos irmãos no nosso meio. E a gente tem que tomar muito cuidado com quem que a gente senta para conversar, com quem que a gente senta para comer, quem a gente leva na nossa casa. Porque que Deus nos livre disso, mas quando a pessoa menos espera, ela leva uma rasteira. Por quê? Porque tem pessoas que nunca se converteram de verdade. Estão só preenchendo o banco. Estão só bagunçando a vida da igreja. Então, ele vai falar dessas pessoas que tiveram essa experiência religiosa, né? Fizeram chover canivete, fizeram tudo, mas que realmente nunca foram salvos. Aí ele vai falar aqui no verso 7, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Aqui ele vai falar de frutos, né? Ele vai dar esse exemplo aqui. São duas terras, dois tipos de terra que recebem a mesma chuva, que cai sobre essas terras a mesma chuva, só que uma terra dá fruto e a outra não. E o Senhor Jesus, ele foi claro, ele foi claro nisso, ele disse, olha, pelo fruto nós conheceríamos da árvore. Ora, uma árvore má não pode dar bons frutos e vice-versa. Então, você vai ver crentes de fato, convertidos, que vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Compensação, você vai ver outros que só o que resta mesmo é cortar e lançar no fogo, porque não estão dando fruto nenhum, só fazem reclamar, só fazem apontar o defeito dos outros, mas fruto que é bom, nada. Produzindo espinhos e abrolhos. É rejeitada, perto está da maldição, e o fim dessas pessoas é serem queimadas. Inferno. Lago que arde com fogo e enxofre. Então, meus irmãos, a coisa é muito séria. Ele fala dessas pessoas. Ela fala desse tipo de gente. Ele fala das pessoas que dão fruto e as pessoas que não dão frutos. E a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado com quem a gente anda dentro da igreja. A gente precisa ter fora com quem a gente anda fora da igreja. Não, mas tem que ter muito mais cuidado ainda, tem que ter muito mais os olhos abertos para com quem a gente anda e quem está dando tapinha nas nossas costas dentro da igreja. Precisamos ter cuidado, orar, vigiar, ter discernimento. Porque a coisa não é fácil, a coisa não está fácil.
Bem, meus irmãos, o tema dessa mensagem é as duas classes. Por que desse tema? Na minha opinião, na minha visão, essa primeira parte do texto, o autor ele fala da primeira classe de pessoas, de uma primeira classe, que é a classe dos não salvos, dos não convertidos. Já a partir do verso 9, a gente vê que a coisa ela muda. Olha só o que ele vai falar a partir do verso 9, ele vai dizer assim, ó: quanto a vós outros, ele vai falar tudinho, né? Olha, tem essas pessoas que tiveram essas experiências todas, mas elas caem, mas é impossível que elas sejam renovadas para arrependimento. Aí no verso 9 ele muda totalmente, ele fala, mas quanto a vós outros, olha só, a conversa já muda, né? Quanto a vós outros, o destinatário muda. Todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira. Então aqui ele vai apresentar a segunda classe de pessoas, dos verdadeiramente salvos. Quando eu falo, irmãos, primeira classe, segunda classe, não é questão que a segunda classe é questão, não é inferioridade não, tá? É porque eu estou usando a ordem do texto. Primeiro ele vai falar de uma classe de pessoas, uma classe de crentes que estão na igreja. E essa segunda parte ele vai falar da segunda classe, né? Dos outros crentes, dos verdadeiramente salvos, daqueles que de fato andam com Cristo, perseveram e dão frutos. Então aqui você percebe comigo que a conversa ela muda. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira. Aqui o autor ele contrasta o destino miserável do apóstata com a herança gloriosa do crente. Então aqui, para você ver como a conversa realmente, de fato, ela muda. Ela tem um contraste. Primeiro ela fala do destino miserável dos apóstatas, né, daqueles que nunca foram salvos verdadeiramente, que é ser queimado. E agora ele vai falar da glória, né, que aqueles que servem a Cristo irão receber. E aí ele vai dizer que são coisas pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então no verso 10, ele vai falar assim, ó: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servi aos santos. Aqui ele vai falar de uma das principais características de um verdadeiro cristão, tá? Que é o amor que ele sente por Deus e pelo próximo. Então ele vai destacar e vai falar aqui sobre uma das características, das principais características, se não a principal, tá? Que é o amor que o verdadeiro crente tem por Deus e pelos seus irmãos, pelo próximo. Então, essas obras, muitas das vezes que nós fazemos, elas podem ser esquecidas por aqueles que a recebem, mas jamais serão esquecidas por Deus. Tem coisas, meus irmãos, que você vai fazer, que você vai ajudar, por exemplo, o seu próximo, você vai ajudar lá o seu vizinho, você vai ajudar um irmão da igreja, daqui a 20 anos eles vão esquecer. Mas Deus jamais vai se esquecer do que você fez, do fruto que você deu, da ajuda que você deu para a igreja, para o irmão da igreja, para o seu vizinho. Ainda que não recebeu nada, ainda que não te retribuíram com nada. Mas Deus, jamais ele se esquecerá. O reverendo Diogo Jorge, ele contou aqui uma história do pastor Itami Neves. Ele é interessante porque o pastor Diogo contou essa história
E eu ouvi essa história da própria boca do pastor Itami Neves lá em Manaus. Porque lá em Manaus, irmãos, tinha o Congresso da Transmundial todos os anos que acontecia. E eu ia todos os anos, não perdia um. Então era Itami Neves, né? Luiz Saião e o nosso grande, amado e querido pastor Russell Shedd, que hoje dorme no Senhor. E eu escutei esse testemunho da própria boca do pastor Itami Neves, chorando, ele chorava. Ele é um homem muito quebrantado, não sei se vocês já viram ele pregando. Ele está pregando aqui, do nada ele começa a chorar. Ele lembra de uma história, né? E a história foi a seguinte, foi que ele, se não me falha a memória, ele iria pastorear uma igreja e ele usava barba, ele usa barba, né, o pastor Itami Neves, e parece que ele ia pastorear uma igreja, e os irmãos não queriam, não aprovavam pastor com barba lá. E ele relutou, disse, não, rapaz, mas como é que pode, né? Se eu uso barba, eu vou usar barba. Aí ele chegou com o pastor Russell Shedd. Pastor, eu uso barba, os irmãos não querem pastor com barba, né? Mas eu uso barba e, já praticamente falando que não ia tirar a barba, né? Não ia dar o braço a torcer. E o pastor Russell Shedd olhou para ele e disse assim, Itami, o amor edifica. Assim, parece que jogaram um balde de água fria no pastor Itami Neves. Aquele texto que diz, né, que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Edificar, irmãos, é construir. Então, o amor, de fato, ele edifica. Então, depois daquela lição, né, que o pastor Itami Neves levou do pastor Russell Shedd, no outro dia ele chegou com a cara mais lisa e limpinha do mundo. Ele fez a barba, porque ele aprendeu com o pastor Russell Shedd que o amor edifica e não destrói. Já pensou se ele chegasse lá com a barba, como é que não seria? Acho que ele nem seria empossado como pastor daquela igreja, né? Porque a gente sabe que os nossos irmãos batistas, ele tem o sistema de governo deles é o congregacional, né? Então as decisões são todas tomadas em assembleia pela congregação. Mas ele fez, estudou uma barba direitinho, chegou, porque o amor edifica. O amor é uma das principais características do verdadeiro cristão, do verdadeiro salvo, daquele que não quer briga nem confusão com ninguém. O não salvo não, essa primeira classe aqui, ela está na igreja para arrumar confusão mesmo. Não ama, não quer edificar, só quer destruir, só quer dividir a igreja. Mas o verdadeiro crente não, o amor edifica, o amor constrói. E você vai ajudar o seu próximo por amor, não por interesse. Não para querer esperar algo em troca. Porque, como eu falei aqui, você vai ajudar um irmão hoje, daqui a não precisa nem ser 20 anos. Você vai ajudar o irmão hoje aqui, mês que vem ele vai esquecer. Mas você fez porque você ama a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, depois ama ele, o seu irmão, o seu próximo. E a Bíblia aqui está dizendo, irmão, que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Não se preocupe tudo que você fez, meu irmão. Deus não é injusto e Ele irá retribuir. Ele não é justo, não fica devendo nada para ninguém. Porque o trabalho no Senhor não é em vão. Malaquias 3,16, né, vai dizer que lá existe um memorial, né, daqueles que de fato temem ao Senhor. Então eu posso esquecer de muita coisa, mas naquele grande dia Deus não vai esquecer de nada, nem um tiquinho assim do que você fez, para a obra dEle, para os filhos dEle, e Ele vai te retribuir, meu irmão, com um galardão, com um prêmio. Porque Ele não é injusto, Ele não fica devendo nada para ninguém.
verso 11, ele vai dizer assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Aqui ele vai mostrar uma outra marca de um verdadeiro salvo, uma outra marca de um verdadeiro convertido, que é a perseverança. O verdadeiro crente, ele vai perseverar. Ele vai lutar. Mas, acima de tudo, ele sabe que é Deus, de fato, que o sustenta. Que é Deus quem opera tanto o querer quanto o realizar na vida dele. Então, perseverar. O verdadeiro crente, ele vai perseverar, meu irmão. Ele vai estar todo abatido, capengando, quase caindo. Mas ele vai estar perseverando. Ele vai estar caminhando até a linha de chegada. E Deus dará todo o suporte para que ele vença. Eu gosto muito de um texto que está em Apocalipse, capítulo 13, verso 10. Apocalipse 13, verso 10 vai dizer assim, ó: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Viram aí, meus irmãos? Se forem levar para o cativeiro vai. Se tiver que apontar uma arma na nossa cabeça, vão apontar. Se tiverem que nos dar um tiro, vão dar um tiro na nossa cabeça, mas nós não vamos retroceder. Nós não vamos desistir, porque a gente sabe e quem nós temos crido. Se te levar para cativeiro vai. Se cortar o teu pescoço com a faca, com a espada, vão ter que cortar, mas nós não vamos desistir, porque nós vamos perseverar. Porque a perseverança é a marca de um verdadeiro crente. Ainda que venha nos ameaçar de morte, a gente vai dizer: nós não temos medo. Porque a Bíblia diz que nós não temos que ter medo do homem que apenas mata o corpo. Mas nós não temos medo. A nossa alma é inviolável, só quem pode tocar na nossa alma é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, se tiver que ir para cativeiro vai. Mas o verdadeiro crente vai perseverar até o fim. Porque ele sabe onde é que ele vai parar. Ele sabe qual é o fim dele. Ele sabe qual é o destino permanente e eterno dele, que é o céu de glória. Essa é a fidelidade e a perseverança dos santos. Plena certeza da esperança, verso 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Não devemos ser displicentes no que tange à salvação, mas devemos imitar aqueles que pela fé herdam a promessa. Nós não devemos nos tornar displicentes com relação à salvação. Meus irmãos, nós somos de uma igreja presbiteriana, uma igreja reformada, de linhagem calvinista, e nós cremos que salvação não se perde. Nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre, sim. Por quê? Porque essa nossa salvação ela não está garantida em nós mesmos, mas garantida em Cristo. Ele garantiu, e Ele mesmo disse: ninguém arrebatará as minhas ovelhas das minhas mãos. Por isso que nós acreditamos nessa verdade maravilhosa de que uma vez salvo, salvo para sempre. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com isso.
Porque nós somos muito atacados. Esses calvinistas aí dizem que uma vez salvo, quer dizer que salvação não se perde, uma vez salvo, salvo para sempre, quer dizer então que eu posso pecar à vontade, que eu não perca a salvação, eu vou pecar. Negativo. Um verdadeiro salvo, um verdadeiro eleito, um verdadeiro crente que pertence a essa segunda classe, ele não jamais vai pensar dessa forma. Eu estou salvo mesmo, vou pecar à vontade, vou ali numa balada ali, vou pegar várias mulheres. Uma pessoa que pensa dessa forma, que está salva verdadeiramente, que não vai perder a salvação e que pode pecar à vontade, para mim pode ser tudo, menos um eleito. O verdadeiro eleito, ele não vai pensar dessa forma. O verdadeiro eleito, ele vai pecar, ele vai se sentir um lixo. Ele vai ajoelhar diante de Deus, vai pedir compaixão, misericórdia de Deus para a vida dele, porque ele errou o alvo, porque ele entristeceu o Espírito de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a gente cresce nessa verdade, mas nós não podemos ser displicentes com relação à salvação. Eu estou salvo, Deus vai fazer tudo por mim mesmo, eu vou colocar uma rede aqui e só ficar me embalando. Não é assim não, também. Como dizem, né? Nós precisamos também fazer a nossa parte de fato. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Então nós somos responsáveis sim pelo que fazemos. Por isso que nós não podemos ser indolentes, não podemos negligenciar essa tão grande e maravilhosa salvação, mas precisamos imitar a fé daqueles que herdam as promessas. Tem aquele texto que ele é muito mal interpretado por vários pregadores, até mesmo pastores, esse mesmo de Hebreus, né? Que ele fala que existe uma tão grande nuvem de testemunhas, né, ao nosso derredor, e aí alguns chegam para você, olha irmão, a Bíblia diz que tem aí uma nuvem de testemunhas ao nosso derredor, lá no seu trabalho, seu vizinho, todo mundo está vendo o que você está fazendo, toma cuidado. O texto não quer dizer isso, irmão, ainda que, de fato, né, todos observam o que eu e você fazemos, principalmente porque somos crentes e eles querem a qualquer instante, só querem uma oportunidade para apontar o dedo e dizer, olha o crente, rapaz, o que ele anda fazendo? Apesar disso ser uma verdade, o texto ali não está dizendo isso, não quer dizer isso. Essas nuvens, quando ele fala isso, das nuvens de testemunha, ele fala no capítulo 12. E essas nuvens de testemunha que ele está dizendo se refere à galeria dos heróis da fé. Essa nuvem de testemunhas é como se fossem os heróis da fé. Que de fato nós precisamos imitar a fé deles. Vê lá, meu irmão, a Bíblia diz que os homens foram cerrados no meio, sofreram as mais terríveis e duras perseguições, mas perseveraram até o fim. Por quê? Porque eram verdadeiramente crentes, salvos, convertidos. Então, como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, essa galeria dos heróis da fé não se limita só a esses crentes aqui de Hebreus 11, mas crentes de várias e outras épocas. Então, tem muitos homens de Deus, homens e mulheres de Deus, né, que de fato a fé dessas pessoas são dignas de ser imitadas. Então, que nós não venhamos, meus irmãos, ser negligentes com relação. A gente sabe que a nossa vida está nas mãos do Supremo Pastor, mas não é por causa disso que a gente vai relaxar e andar de qualquer jeito. E precisamos, de fato, imitar a fé daqueles que herdam a promessa. E ainda, acima de tudo, imitar aquele que é o nosso maior exemplo a ser seguido, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque esse sim, meus irmãos, foi injustiçado. Esse sim foi perseguido. Mas perseverou e foi até o fim. Para poder garantir a salvação dos seus eleitos ali na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, o texto aqui ele termina, gostaria de fazer
Duas rápidas aplicações. A primeira aplicação, meus irmãos, é trazer não só os irmãos, mas eu também que eu estou aqui. Eu estou aqui, mas eu estou pregando para mim mesmo também. Nós precisamos refletir, irmãos, né? Precisamos refletir e saber, de fato, de qual dessas duas classes nós fazemos parte. Será que é da primeira? Misericórdia, que Deus nos livre. Que Deus nos livre e que nós não sejamos os crentes, as pessoas da primeira classe. Mas da segunda. Da segunda classe. Não tem problema não em ser de segunda classe, irmão. Os de segunda classe aqui estão com galardão garantido. A segunda aplicação é que, se você realmente tem certeza que você faz parte dessa segunda classe, você precisa perseverar até o fim e não desistir. Hebreus 10, 38. Queria encerrar lendo esse versículo com os irmãos, Hebreus 10, 38 e 39. Se você realmente tem certeza que você faz parte da segunda classe, dos verdadeiramente salvos, você precisa perseverar até o fim. Olha só o que o texto diz: todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Sabe por quê? Que aquilo tudo que está escrito lá, referente aos crentes da primeira classe, não vai acontecer com você? Sabe por quê que tudo aquilo lá não vai se cumprir na sua vida? Porque você não vai retroceder. Porque você não é daqueles que retrocedem, mas você é daqueles que avançam, que estão na luta, que estão perseverando a cada dia, sofrendo, passando por perseguições, por lutas, mas não desistiram, não viraram as costas para o Senhor, e permanecem firmes e inabaláveis. Nada disso vai acontecer com você, porque você não é do que retrocede. Vocês lembram daquela maratonista, há muitos anos atrás, acho que foi nas Olimpíadas? Ela vem capengando, desnutrida. Eu já não sei mais nem qual era a colocação dela ali. O primeiro lugar já tinha passado há muito tempo. Vocês lembram? Ela vem capengando, né? Totalmente desnutrida já, precisando de água, mas ela não desiste, ela vai até o fim. E ela cruza a linha de chegada, meus irmãos. E ninguém lembra, não sei nem quem foi que ganhou aquela maratona, aquela corrida naquele ano. Mas essa mulher entrou para a história. E é uma lição. Paulo, ele usa até umas expressões, né, com relação a esporte, né, essa questão é interessante. E é assim, meu irmão, que será conosco. Nós vamos cruzar a linha de chegada em nome de Jesus. Mesmo que seja capengando, né, cambalhando de um lado para o outro, né, pedindo forças do Senhor, mas nós vamos chegar. Nós não vamos atravessar, porque nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas vamos avante para a conservação da alma. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar e aplicar a sua palavra em nossos corações e que nós possamos entregar de fato, verdadeiramente, a nossa vida ao Senhor todos os dias e ter certeza
que nós somos os crentes que fazemos parte daquela segunda classe, né? Daqueles que perseveram até o fim. Amém? Nós vamos